Saudamos você nesta manhã de domingo, 4 de julho. Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja. Pedro, na qual a sua profissão de fé fundamenta a Igreja, e Paulo, o grande missionário, que fez chegar até nós a evangelização, pois ele não desistiu de ir evangelizar os pagãos. Por isso, hoje, um domingo bonito para nós celebrarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Você já pode ir pegando a sua Bíblia e marcando no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Logo após a vinheta, começamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Então, hoje nós estamos com esta liturgia belíssima, a solenidade de São Pedro e São Paulo, e nós ouvimos na palavra de Deus a belíssima profissão de fé de Pedro, e que Jesus, sobre ela, funda a igreja. Nós sabemos que Jesus é o fundamento da igreja, e Pedro professa hoje e reconhece que ele é o Messias. A comunidade dos discípulos caminhava com Jesus, ouvia dele, ela tinha a experiência do Antigo Testamento, mas estava experimentando o Messias esperado. Muitos já estavam suspeitando ou reconhecendo nele, mas não tinham muitas certezas. Os apóstolos são aqueles que estão perto de Jesus. Certamente os sinais que Jesus vai apresentando entra na memória, no coração daqueles apóstolos, e eles começam a ter essa certeza. E liderados por Pedro, ou aqui nesta experiência que Pedro apresenta ao ser perguntado, ele confirma que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E por isso ele merece o elogio de Jesus. Não foi palavras humanas, não foi mente humana que te revelou, mas foi o próprio Deus. Então nós reconhecemos que Pedro representa a comunidade iniciante ou os discípulos que reconhecem Jesus como Messias. Tem a dificuldade de reconhecer, mas ali Pedro reconhece. Por isso Jesus confia a ele o princípio da igreja, o começo da igreja. E nós temos em Pedro este começo e Paulo a continuidade. Por isso as duas festas, nós falávamos que os dois são colunas da igreja. Paulo não foi um apóstolo de Jesus, não esteve com Jesus, mas foi reconhecido como apóstolo. E nesta festa nós queremos trazer a memória destes dois santos e entender como eles contribuíram para a igreja. Pedro, com toda a sua impetuosidade, negou Jesus, mas nesse momento ele reconhece que ele é o Messias. Pedro também foi testado por Jesus em outro momento: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, e ele diz: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então aqueles que falham sim, mas reconhecem e vão adiante. Os dois personagens hoje tiveram
deslizes na sua vivência do apostolado. Pedro negando Jesus, mas voltou atrás, chorou, reconheceu que Deus o acolhia e foi reconhecido como a sua profissão de fé, a pedra fundante da igreja. E Paulo, de perseguidor, que perseguia os cristãos, passa a perseguir Cristo, ou seja, seguir o caminho de perto de Cristo. E ali ele faz o seu encontro. E o seu encontro foi tão importante que o leva a ir, mesmo àqueles que não conheciam o Cristo, aos pagãos. Paulo tem vários embates com Pedro, com Tiago, que tinha uma visão mais judaica, e ele intercede principalmente pelo pagão, para que ele possa receber também a palavra de Deus. E nós temos de Paulo um grande testemunho das cartas. Essa semana é semana de nós olharmos para a experiência de Paulo, olhar o que ele escreveu para cada comunidade, que ele continua escrevendo para nós. Então nós hoje temos este desafio de olhar para a nossa vida. Queria provocar você, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Não desanime da sua experiência com Deus, dos seus vacilos, das suas tibiezas, das suas quedas. Pedro e Paulo também tiveram as suas quedas, os seus vacilos, mas não ficaram presos nela. Paulo até reconhece que tem um espinho na carne, pede a Deus que o tire, mas Deus diz: minha graça te basta. É uma grande inspiração para nós. A graça de Deus nos basta. Em tempos difíceis, esta solenidade vem trazer uma esperança, um alívio, algo novo que nos inspira a continuar evangelizando. Nos modos novos como nós estamos usando, as redes sociais, fazendo chegar a palavra. Esta inspiração vem de São Paulo, que não podia estar em todos os lugares, mas mandava as suas cartas às comunidades. Que hoje nós não desistamos de evangelizar com a nossa vocação, com o nosso modo de ser. Façamos ao modo do Espírito de Deus na nossa vida. O que Ele está te inspirando a viver essa semana na sua vocação? Reflita, sinta-se provocado e transmita esta mensagem do reino de Deus, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma saudação especial a você que é devoto de São Pedro e de São Paulo. Para mim é muito importante a minha primeira experiência, os 7 primeiros anos do meu ministério, vividos na paróquia São Pedro, em Pindaré-Mirim, uma experiência muito bonita da fé do povo, aquela procissão fluvial. Então um abraço hoje especial a Pindaré-Mirim, todo este povo querido que me acolheu por 7 anos, continua me acolhendo. Uma saudação especial ao pároco Luiz Fernando, que fez aniversário esse último dia 16, e ao padre Ivo Almani, que é vigário lá. E as comunidades São Paulo Apóstolo, aqui em São Luís, a paróquia São Paulo Apóstolo, o pároco padre Antônio José. Uma saudação a todos vocês e que São Pedro e São Paulo interceda por cada um de nós. Até o próximo domingo.